Boa noite, irmãos. Nós vamos hoje meditar num texto que encontramos em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 9. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses é uma carta do apóstolo Paulo que transborda de alegria e amor. Paulo, ele está preso, mas a palavra de Deus está sendo anunciada cada vez mais. Paulo está preso, mas o evangelho está sendo pregado. Paulo está preso, mas ele tem alegria pelos irmãos, particularmente da igreja de Filipos, que se preocupam com ele. Paulo está preso, mas ele não está impedido de levar instrução e motivação aos irmãos em Filipos. Paulo está preso, mas ele pode orar. Paulo deseja, em sua oração, que o amor dos irmãos de Filipenses aumente mais e mais. Essa oração, ela demonstra que Paulo tinha intimidade com aqueles irmãos. Paulo, ele conhece os filipenses, e quando ele diz que o vosso amor aumente mais e mais, significa que eles já possuem amor. Nos Atos dos Apóstolos, nós temos o registro do início, dos eventos que deram início à igreja em Filipos. Junto a um rio, Paulo e a equipe dele anunciaram a palavra de Deus às mulheres que se reuniam ali no local para orar. Uma mulher chamada Lídia, ela teve o coração aberto por Deus e recebeu o evangelho, ela creu no evangelho anunciado por Paulo. Ela foi batizada e com ela também toda a sua casa. Ela, em retribuição a essa mensagem de salvação que ela recebeu, ela acolheu Paulo em sua casa. Na verdade, ela constrangeu Paulo a ficar mais um tempo ali para poder recebê-lo em sua casa. Ela então se converteu e fez questão de servir a Paulo e toda a sua equipe de missionários. Lá em Filipos também, Paulo e Silas foram açoitados e presos por causa da libertação que o nome de Jesus trouxe a uma mulher possuída de um espírito de adivinhação. E ali na prisão, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, quando sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, soltou todas as cadeias dos presos. O carcereiro, então, preocupado, despertado naquele momento, ele quis tirar a sua própria vida. Paulo, que estava ali, e todos os outros com ele não tinham fugido, mostrou isso ao carcereiro e evitou que ele tirasse a sua vida. O carcereiro, então, pergunta, depois de ter ouvido as orações, provavelmente, alguns louvores que eles cantaram: o que devo fazer para ser salvo? Eles lhe respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, em Filipos, nós temos esse registro de Lídia e esse carcereiro recebendo Paulo em sua casa. O carcereiro, então, levou Paulo, cuidou de suas feridas, e de um homem que potencialmente tiraria a sua vida, ele passou a ser um homem liberto de seus pecados.
cuidando dos missionários que ali lhe trouxeram essa tão boa mensagem. Essa questão de receber pessoas em nossas casas, ela é comum em nossos dias também. Às vezes vem algum pastor de fora ou algum missionário está de passagem e não é incomum, né, pessoas da igreja oferecerem suas casas para receberem estes irmãos. E eu garanto que se nós perguntarmos para os irmãos mais antigos aqui dessa igreja, né, eles vão ter histórias para contar de como receberam aqueles primeiros missionários que vieram anunciar o evangelho aqui nessa cidade. E com certeza as pessoas mais novas, né, que se converteram, que se achegaram à igreja, elas também gostam de receber aqueles que lhes trazem a palavra. E a igreja de Filipos, ela permaneceu apoiando o apóstolo Paulo. Em Filipenses 4, os versos 14 ao 16, nós lemos assim a respeito deles: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, quando presente, eles cuidaram de Paulo. E agora que Paulo estava distante, eles se preocuparam em saber das necessidades do apóstolo e buscaram enviar recursos para que ele tivesse o necessário para continuar o seu trabalho missionário. Então, nós vemos que os filipenses eram irmãos queridos pelo apóstolo Paulo. Eles já haviam recebido o amor de Deus e agora também estavam demonstrando esse amor que receberam. E o apóstolo Paulo, no nosso texto inicial, ele diz então que ele ora para que o amor dos filipenses aumente mais e mais. Na oração, ele pede que o amor deles não seja apenas um tipo de conhecimento teórico a respeito de Deus, mas ele deseja que o amor deles aumente em conhecimento e percepção. Eles devem conhecer a Deus mais profundamente, devem experimentá-lo. O amor é um tipo de conhecimento mais profundo e está diretamente relacionado ao conhecimento, à experiência que nós temos com Deus. O amor, a palavra amor aqui que Paulo usa, é a palavra ágape. Ela é mais comumente usada para descrever o amor que Deus tem por nós. É a maior forma de amor que existe. Existem outras palavras, uma usada para atração entre um homem e uma mulher, ou então uma outra que é mais usada numa relação de amizade. E essa palavra ágape aqui, ela não se baseia no mero capricho ou sentimento. Ela não está baseada numa atração exterior. É o amor que está enraizado profundamente naquele que ama. É o amor que faz sacrifícios para buscar o bem daquele que recebe esse amor. E o maior amor seria o amar alguém que não merece ser amado. É fácil nós entendermos quando uma pessoa ama uma outra, que tem nela uma espécie de convite para amá-la. Ela é simpática, uma pessoa educada, alguém que se porta de maneira agradável. Nós podemos dizer de forma natural, que é natural nós retribuirmos, né, algo a essa pessoa. E que incrível amor é este quando Deus escolhe amar aqueles que não merecem. Paulo, ele desenvolve o assunto dessa oração que nós lemos, ele desenvolve mais no capítulo 2, a partir do verso 5. Nós lemos assim:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que o vosso amor aumente mais e mais. Nada melhor do que olharmos para Jesus, o amor de Jesus. E aqui nós podemos fazer uma observação, que se você está aqui e não ama, você ainda não conhece a Deus, você ainda não experimentou a Deus, e você precisa se aproximar de Jesus. Esse Jesus que, existindo um com Deus, se humilhou, se fez homem, morrendo na cruz. Na cruz pagou por nossos pecados. Você deve crer nele, você deve recebê-lo em sua vida. Você deve receber o amor dele em sua vida, o seu perdão. Pode ser também que lá no início da sua caminhada com Deus, você experimentou uma intensa comunhão com Deus, experimentou o amor de Deus, mas as circunstâncias da vida ou algum pecado talvez esfriaram esse amor. Paulo aqui ora, trazendo uma exortação, que o nosso amor deve perseverar, ele deve aumentar mais e mais, ele deve continuar. Você deve, então, verificar onde, como, o que aconteceu, que você se afastou da comunhão com Deus e voltar-se para Ele. E aqueles que têm vivido uma vida de amor, de dedicação ao Evangelho, aos irmãos, a Deus, Paulo está pedindo a Deus que você continue perseverando em amor. Isso não é uma tarefa simples, é uma luta diária que nós enfrentamos. Deixar o nosso amor próprio, nosso ego de lado, nossos desejos carnais, para amarmos a Deus e os nossos irmãos. Quando Paulo diz aqui no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele está tratando de um problema de divisão na igreja de Filipos. No capítulo 2, nos primeiros 3 versos, nós lemos: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ele exorta então os irmãos a terem o mesmo amor, que sejam unidos, que pensem a mesma coisa e que tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que não haja divisões, partidarismos entre eles, mas que tenham o mesmo sentimento, a mesma humildade que Jesus teve. Ele deixou a sua glória para morrer uma morte humilhante na cruz. No capítulo 4, o apóstolo Paulo ele trata de um caso mais específico de 2 mulheres na igreja. Ele diz no 4:2, rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. Aparentemente não era nenhum pecado específico que era o problema entre elas, mas simplesmente em algum assunto que não envolvia pecado, elas não concordavam entre si.
E para que haja unidade, é necessário que haja humildade. E a humildade, ela é uma das características do amor. A humildade é nós considerarmos o outro superior a nós mesmos, é nós termos a consciência de que, assim como Deus nos abençoou, Ele também abençoou outras pessoas com dons dos quais nós necessitamos. Em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que o amor não se ensoberbece. Em Tiago, nós temos um texto onde havia ali alguma dissensão, discórdia entre os irmãos. E o texto lá diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esses desejos mencionados aqui em Tiago podem até ser desejos legítimos. O problema, às vezes, é a prioridade que nós damos e definimos a eles. Ou como nós reagimos quando esses nossos desejos são frustrados. Pode, às vezes, acontecer de você ter programado uma atividade familiar, mas devido a alguma enfermidade de alguém lá na sua casa, você não vai poder viajar mais. É um desejo legítimo você viajar com a sua família. Mas agora, como você reage? As circunstâncias não foram favoráveis. Como ficam os sentimentos que você tem em relação a si mesmo? E com relação aos outros? O apóstolo Paulo, ele vai demonstrar que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Em Filipenses 4, 11 e 12, ele diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A mesma situação, às vezes, é verdadeira a nosso respeito. Seja a nossa saúde, as nossas finanças, nosso emprego, nossas amizades, a nossa reputação. Algumas vezes nós temos abundância disso, algumas vezes nós temos escassez. Mas o contentamento é o segredo em toda e qualquer situação. Na igreja primitiva, nós temos um exemplo de Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e ofertaram somente uma parte do valor para a igreja. Mas disseram para a igreja que ali estava o valor total da propriedade. Eles mentiram para a igreja e para o Espírito Santo. E geralmente nós destacamos esse fato deles terem mentido. Mas qual foi o objetivo deles? Eles queriam que a igreja, os irmãos ali, colocassem eles num patamar acima daquele que eles mereciam. Eles estavam cheios de orgulho. O orgulho leva à autoexaltação. Ele leva a nos colocarmos numa posição
acima daquela que realmente Deus nos colocou. E se nós deixarmos o amor de lado, a humildade de lado, o orgulho nos dominará. E o que nós teremos na igreja serão partidos. É o que vai nos restar a fazer na igreja, né? É comentar e tratar assuntos que não são os essenciais. Nós vamos ter o partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Cefas, ou os mais espirituais, o partido de Cristo. Nosso foco vai ser nos reunirmos com aquele grupo de pessoas que tratam bem o nosso ego. Às vezes, quando a igreja se divide nesses partidos, nem sempre as disputas são necessariamente por alguma questão de pecado que alguém tenha cometido, mas a igreja fica dividida. Podem ser coisas simples, né? E geralmente as disputas são coisas bem simples, né? Vai ser a cor da parede. De repente, nós vamos estar debatendo o jeito de alguém se expressar, o local de uma reunião, o horário dessa reunião, e assim nós podemos ir longe nessa lista. E é comum o momento de escrever toda essa lista ser o momento que a gente volta para casa, né? Aí a gente vai contando toda a nossa insatisfação com aquilo que não nos agradou. Mas Paulo, ele traz à memória dos filipenses o amor, a humildade de Jesus Cristo, que mesmo sendo um com Deus, a si mesmo se esvaziou, se tornando servo, se tornando um homem, sendo obediente até a morte na cruz. O Richard Baxter disse que humildade é a disposição e o desejo de que os outros não deveriam pensar de nós, falar de nós ou nos tratar como mais importantes, mais sábios ou melhores do que somos. Eles não deveriam nos dar mais honra, louvor ou amor do que nos é devido. E aqui o apóstolo Paulo, no nosso texto, ora que o vosso amor aumente mais e mais. A natureza de Deus é amor. Em 1 João, nós lemos Deus é amor. Em Mateus 3,17, Deus diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Em João 5,20, nós lemos, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Nós vamos ver agora uma lista onde o Pai e o Filho mostram amor um para com o outro. João 10,17, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. João 15,10, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 14,31, eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. João 17,24, porque me amaste antes da fundação do mundo. Por que esses textos são importantes? Neles nós temos enfatizado o amor de Deus, o Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. São textos que mostram um amor intratrinitário, vamos dizer assim. E aí você pode dizer que isso parece uma coisa distante, né? Deus, a Trindade, né? Mas isso tem tudo a ver conosco. Porque como o Pai amou o Filho, da mesma forma, Ele tem amado você e eu. Deus ama você e eu, como Ele ama a seu próprio Filho. Em João 17, Jesus diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para que sejam um, como nós somos. Então, vendo esses textos, nós vemos que não tem sentido nenhum andar pelo caminho de Ananias e Safira. Não há necessidade alguma de nós nos sentirmos inferiorizados e tentarmos de uma maneira artificial fazer com que o outro nos coloque num nível acima. Ou, por assim dizer, nós termos uma baixa autoestima, a ponto de desejarmos chamar a atenção dos irmãos para que nos valorizem mais. Deus o Pai ama você tanto quanto Ele ama a seu próprio Filho. Essa verdade, ela nos levará à humildade e, ao mesmo tempo, ela também nos leva à exaltação. Que o infinito amor do Pai pelo Filho foi estendido a nós, pecadores. Em 1 João 3,1 nós lemos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 17:26, eu me fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Quando nós recebemos Cristo em nossas vidas, o amor de Deus vem habitar em nós também. Ele passa a fazer parte das nossas vidas. Nós passamos a experimentar em nossa vida o amor, esse amor que Cristo passa, quando Cristo passa a viver em nós. É um amor que não tem fronteiras, ele é um amor ilimitado, ele não tem fim. Uma outra característica desse amor é que ele é sacrificial. O verdadeiro amor, ele dá. O verdadeiro amor, ele tem um custo. É fácil nós dizermos, apenas com palavras, para alguém que está passando fome, vai lá e se alimente. Apenas essas palavras não têm um custo envolvido. O verdadeiro amor, ele se sacrifica, ele vai dar o alimento. Ele constrange Paulo a ficar mais um tempo em Filipos, para que ele possa ser servido pelos irmãos que receberam o Evangelho. Ele cuida das feridas de Paulo e Silas, ainda que possa trazer algum risco para a sua reputação. O verdadeiro amor, ele aceita receber açoites e uma prisão, assim como Paulo e Silas receberam, porque ele conhece as aflições que Cristo suportou. Ele conhece o custo envolvido em sua própria salvação. O verdadeiro amor, ele precisa custar algo, ele precisa dar alguma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o quê? Ele deu quem? Ele deu o seu próprio Filho. Deus, ele tinha apenas um filho. Ao dar o seu único filho, o filho especial, ele deu tudo. Ao dar o seu único filho, ele não negou nada. Dar o seu único filho foi dar o maior presente. É oferecer o maior sacrifício que Deus poderia ter feito. O Spurgeon, ele colocou da seguinte maneira: porque o Filho é igual a Deus Pai, então Deus nos ofertou Deus.
Deus não poderia dar um presente maior. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós já vimos que o apóstolo Paulo esteve em Filipos. Pela primeira vez que ele esteve lá, ele foi açoitado e preso. Ele amava a Deus e a igreja de Filipos. Paulo vivia o Cristo que ele pregava. Ele abandonou o status de fariseu, de cumpridor da lei que ele tinha para completar os sofrimentos de Cristo. E aqui no nosso texto inicial ele diz: e também faço esta oração. Paulo está preso, mas ele pode orar pelos irmãos. E aí eu lembro de José, quando esteve preso também, ele viu o semblante do copeiro e do padeiro do rei. Quando você está numa prisão, você geralmente vai ficar pessimista, né? Você vai ficar para baixo, você vai ficar preocupado com a sua própria situação. Mas ali José teve tempo e disposição para olhar o semblante dos seus colegas de prisão e dar atenção a eles. E ouvir aquilo que os atribulava. Paulo está preso, mas ele diz aos filipenses que eles são a alegria dele. Paulo motiva os irmãos a amarem mais, e com isso ele está dizendo: olha, vocês devem amar como eu estou amando, e estar preparados para ter a alegria, ele vai dizer, de não somente crer em Jesus Cristo, mas de sofrer também como ele sofreu. A cadeia não impediu Paulo de orar. As circunstâncias desfavoráveis a ele não o impediram de demonstrar amor pelos filipenses, de exortá-los a crescer mais e mais em amor. Ele não se desesperou, ele não desejou morrer, apesar de ter feito as contas, de que a morte seria lucro para ele, mas ele escolheu trazer mais fruto na vida daqueles irmãos. Como está o seu relacionamento com Deus? Você já recebeu dele o perdão dos seus pecados? Você já recebeu a Jesus o maior presente que Deus ofereceu aos homens pecadores? Se por acaso você está aqui hoje e não recebeu a Jesus ainda, você deve fazê-lo. Em João 1,12 nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E você que já creu em Jesus, você que já recebeu o amor, o maior presente que Deus poderia nos dar, seu único filho, você tem desenvolvido esse amor? Você tem perseverado nesse amor? Ou você tem esfriado na fé? Quais são, na sua opinião, os principais problemas da igreja? Talvez você descrevendo os principais problemas da igreja, você possa descobrir se você realmente ama ou se você está envolvido em partidarismos, Se você está deixando o seu orgulho tomar conta de você. As coisas devem vir somente para você, as coisas devem ser somente do seu modo. A nossa igreja, ela é uma igreja onde, eu pelo menos considero assim,
muitas coisas acontecem silenciosamente. Tem irmãos que servem uns aos outros e nós nem ficamos sabendo. E isso é muito bom. Isso demonstra que não há interesse de ficar divulgando as boas obras que são realizadas, de se promover através daquilo que é feito em favor do próximo. Mas também considero, de alguma forma, que a iniciativa, por exemplo, dos cultos à noite, de nós termos um momento de testemunho, é um momento bom de ouvirmos aquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Temos que tomar cuidado, claro, mas isso é importante para nós. E Paulo faz isso nessa carta. Ele elogia os irmãos de Filipenses. Ele fala, ninguém se preocupou comigo, mas vocês se preocuparam em atender às minhas necessidades. Vocês deram muito. Eu estou com tudo o que eu preciso para fazer o meu trabalho, porque vocês se lembraram de mim. Então, é uma forma de agradecimento a eles, aos irmãos, e uma forma de reconhecer que Deus tem trabalhado na vida deles. Termino com um texto de Filipenses 1:6, onde o apóstolo Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa oração do apóstolo Paulo deve se tornar a nossa oração. Quando ele diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Essa é uma oração que Deus vai atender. Ele vai completar a obra que Ele começou em nós até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo amor do Senhor por nós, indignos pecadores. E rogamos ao Senhor que possa fazer com que o nosso amor persevere, que ele aumente mais e mais, que possamos continuar nos lembrando do Evangelho, que Jesus Cristo deixou a sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes assumiu a forma de homem, veio a este mundo como servo, para obedientemente morrer numa cruz. Nós pedimos ao Senhor que a Tua graça, Tua misericórdia possa estar conosco, nos perdoando quando nos envolvemos com questões que são triviais e disputas vãs e deixamos de lado o amor pelo nosso próximo. Que o Senhor possa continuar trabalhando em nossas vidas, pela Tua graça, e que possamos, com alegria, nos encontrarmos naquele dia em que Cristo Jesus virá para nos levar para aquelas moradas que tem preparado para nós. Em nome dele é que oramos. Amém.